Olá, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês. Nosso objetivo dessa semana é passar um tempinho juntos e compartilhar algumas coisas que vem acontecendo com a minha vida que eu creio que possa ajudar vocês também nessa caminhada. E de certa forma, que a gente possa se preparar aí para 2023, para que nós possamos ter um bom ano, um ano diferente. Um ano que a gente possa ter resultados diferentes, que tem um provérbio chinês que fala, que como é que nós queremos ter resultados diferentes se a gente continua fazendo a mesma coisa. Isso aqui que eu estou fazendo é uma coisa diferente, Eu nunca me propus a estar aqui de frente a uma câmera, estar conversando com as pessoas, mas eu comecei a entender que esse mundo digital, esse mundo da tecnologia pode trazer, pode levar para as pessoas, na verdade, um pouco da nossa essência, um pouco de quem nós somos, um pouco da nossa experiência com Cristo e também em qualquer área da nossa vida. E o intuito aqui é justamente esse, eu compartilhar um pouco com vocês sobre essas coisas que têm acontecido e eu vou trabalhar 7 itens, Nosso objetivo aqui, nós vamos trabalhar 7 itens daqui até o final do ano, para que a gente possa usar esses itens ao longo do ano vindouro e a gente ter resultados melhores. Basicamente, o que eu tenho aprendido a vida é bem simples, A gente que às vezes complica. Então, normalmente, como é que funciona o aprendizado? Então, você tem primeiro conhecimento. Conhecimento é a parte teórica, Tudo que é teoria, os livros, tudo aquilo que nos traz o conhecimento, vídeos como esse aqui, pode nos trazer o conhecimento. Então isso é a teoria. Depois que você entende a teoria, depois que você absorve aquele conhecimento, você precisa de o quê? De colocar ele na sua vida, de transformar ele em prática, em experiência, gerar uma experiência. Então a teoria ali nós pegamos toda essa parte teórica, e é interessante que essa teoria ela tem que gerar em nós nossa, que interessante, que coisa legal, porque se ela não gera isso, o nosso cérebro ali, na hora que nós formos dormir, ele vai estar deletando esse conhecimento, ele não vai ficar na nossa memória. Então, para ajudar o cérebro a segurar, a reter esse conhecimento, nós precisamos de tentar dar uma emoção para ele, Porque se fazer uma experiência, fazer repetições disso, colocar isso vivo em nossa mente, nós precisamos informar para o nosso cérebro que esse conhecimento ele é importante para mim. E como é que eu faço isso? Então nós temos aí o C de conhecimento e depois nós temos o A, que é a atividade, a ação, é praticar esse conhecimento. Então, com a prática desse conhecimento, ele começa o quê? A ser internalizado, ele começa a fazer parte de nós. Então, a nossa memória vai acessar esse conhecimento com uma prioridade. Então, o nosso cérebro vai tratar esse conhecimento de uma maneira diferente, não vai ser qualquer conhecimento, nós estamos dando ênfase nele. Nós estamos, de várias formas, em vários momentos do dia, a gente pode escrever, nós podemos ensinar uma pessoa, nós podemos falar sobre isso, a todo momento nós podemos colocar bilhetinhos ali ao longo de onde a gente passa, para a gente ter a lembrança desse conhecimento. Tudo isso são pequenos gatilhos que o cérebro vai dizer, opa, isso é importante, isso é importante. Não, ele parece que tem interesse nisso. Então isso é uma maneira de nós gravarmos mais fortemente a informação no nosso cérebro. E depois nós vamos repetir isso ininterruptamente. Isso se chama constância. Então, por exemplo, se eu me proponho aprender música, então eu vou lá, a teoria musical, Dó, Ré, Mi, Fá. Depois eu vou para a prática, vou pegar algum instrumento e vou colocar aquilo em prática. Isso já fez com que eu virasse um músico? Não. Então eu vou ter horas de cadeira. Tem uma frase que é interessante, assim, para mim me tornar um especialista em algum assunto, eu preciso ter 10.000 horas ali de cadeira. Vamos fazer uma conta básica aqui, 10.000 horas, o que seria? Deixa eu pegar uma calculadora aqui só para a gente entender. Então, 10.000
10 mil, vamos pôr aqui dividido por 10 mil horas, né? Dividido por 24, seria isso? Vão ser 416 dias completos, sem dormir, mas vamos dividir isso aqui por 3, que normalmente seriam 130, não. Se eu tenho 10 mil horas, vamos lá, opa, fechei aqui a minha calculadora. Estou me confundindo aqui nessa conta, mas vamos lá. Se eu tenho 10 mil horas, 10 mil horas equivale a 416 dias. 416 dias, se eu divido isso... Não, eu vou ter que multiplicar por 3, né? Porque eu não vou ficar o dia inteiro. Vamos multiplicar por 3. Então, isso mais ou menos seria em torno de 1.250 dias, dividido por 365, em torno de 3 a 4 anos. Você executando isso 8 horas por dia. Então, você se tornar bom, né? Ser especialista em alguma coisa requer dedicação, requer tempo, requer constância. Eu repetir incansavelmente aquilo até que eu ganhe a habilidade necessária para execução. Então, se nós organizamos nossa vida dessa maneira, né? Nós pegamos aquele conhecimento, aquilo que a gente se propôs a aprender, né, aplicamos aquilo, né, fazemos ações em prol disso, né, praticamos isso aí no dia a dia e continuamos repetindo, a conclusão é que nós vamos nos tornar bons, nós vamos nos tornar especialistas. E apesar de simples, né, a maioria de nós não faz isso, a gente desiste na primeira dificuldade, a gente não dá continuidade àquilo que a gente se propôs a fazer, né? Como se uma criança, ao tentar andar, ela tropeçasse e aí ela criasse um trauma ali e parasse de tentar andar. A gente acha que isso vamos dizer assim, isso não acontece, mas boa parte de nós às vezes vive uma vida assim. Nós fomos marcados por algum evento, nós fomos marcados por alguma coisa que nosso cérebro leu como perigoso, e nosso cérebro cria uma proteção, ele cria uma espécie de bloqueio para que eu não sofra de novo. E às vezes a gente fica vivendo a vida repetindo, né, esse bloqueio. Então nosso cérebro tem medo, nosso cérebro criou ali uma trava, né, opa, não passe daqui porque é perigoso. E nós começamos a acreditar nisso, claro, muitas vezes isso é inconsciente, né? E mesmo consciente, às vezes a gente se permite viver dessa forma. A gente não analisa a coisa friamente, a gente simplesmente sente um medo, sente um desconforto e para ali, né? A gente faz a leitura que não é esse o caminho. Mas nem sempre isso é verdade, né? O cérebro, às vezes, ele é traiçoeiro. Então, nós precisamos de aprender o quê? Tirar o cérebro do automático. O cérebro foi feito para quê? Para nos colocar em proteção, né? Nos tirar a dor e também para economizar energia. Então, o cérebro vai estar sempre nessa lógica. Então, nós precisamos forçá-lo o quê? A sair do automático, a sair dessa economia de energia. Porque senão nós vamos ser sempre a mesma coisa. Nós vamos ser o quê? Um repetidor de comportamento. E é claro, aquele comportamento que me trouxe até o nível que eu estou, se eu continuar repetindo, eu vou, né, parar ali, eu vou me estacionar ali. Se eu quero ir além, eu preciso de fazer algo diferente. Eu preciso forçar esse cérebro. Eu preciso dizer para ele que, opa, eu quero mais, eu quero ir por aqui. E aí você bate nessa tecla até que o cérebro fala assim, não, então beleza, vamos lá. Vamos resolver essa parada. Então esse é o método CAR, né? C de conhecimento, A de ação, R de repetição, o resultado, né? Gosto de falar também que o calor junto com o amor vai gerar o resultado. É o que a gente chama, aquele sentimento da paixão, nada mais é do que isso, né? Um calor misturado ali com amor e vai gerar um resultado. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre contemplação. A
contemplação é algo que está um pouco esquecido aí no nosso tempo, né? Nós vivemos um tempo de uma excessiva atividade, excessivas distrações, um tempo que o entretenimento, né, é muito abundante, existem tantas coisas para a gente fazer. É um tempo que o conhecimento está fácil, né? Nós clicamos ali um botão, digitamos ali no Google e nós temos o conhecimento ali praticamente na hora de N coisas. Mas, entretanto, essa facilidade, esse excesso de informação causa um efeito rebote, que é justamente o quê? Nós nos perdemos em tanto conhecimento, nós nos perdemos nesse emaranhado que fica ao nosso entorno. E, às vezes, nós ficamos, né, buscando, pinga aqui, pinga ali, e no fim nós do quê? A gente olha e não executou nada, a gente só ficou conhecendo, mas não colocou o A para funcionar, nós não tivemos uma ação, nós não tivemos uma prática, nós não nos esforçamos para tornar aquilo excelente em nossa vida. E aí, com certeza, se eu não fiz nem essa prática, a repetição, a constância também não aconteceu e a excelência muito menos. Então a contemplação, ela tem a ver com nós olharmos as coisas em volta. Lá em Provérbios 6, né, Salomão, como é que Salomão aprendeu? Né? Salomão não tinha escola ali na época. Então, Deus, quando fez o mundo, ele colocou na criação as belezas, os códigos, os mistérios, né, que ele fez, né, tudo que ele usou ali para criar, tudo isso a criação exala. Então, quando nós contemplamos a criação, que seja a natureza, que seja o homem, que seja até a própria criação do homem, ali contém, né, o DNA do Senhor. E Salomão, ele foi um mestre em observar as coisas, observar todas as coisas, né? Em contemplar todas as coisas, em contemplar e extrair dali conhecimento, sabedoria. Lá em Provérbios 6 ele dá um exemplo disso, né? Lá fala assim, ó, vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Um pouco de sono, um pouco de um pouco de tosquenejando, um pouco entrecruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então, muitas vezes nós não temos as coisas, nós não conseguimos o que queremos, por quê? Porque nós não olhamos as formigas, por exemplo. Nós ficamos sempre aguardando alguém, né? Aguardando um chefe, aguardando um patrão, aguardando um líder, aguardando alguma coisa acontecer, e nós não fazemos como as formigas, né? O que a formiga já está pensando? Bom, vai chegar o inverno, preciso ter meus mantimentos, então vou lá resolver o meu problema. Então a vida às vezes é muito simples e nós vamos complicando, nós não vamos fazendo o que temos que fazer, nós não vamos o quê? Aprender a teoria, colocar a prática, a ação ali em desenvolvimento logo, imediatamente depois dessa teoria, porque tem uma coisa também, quando eu leio e deixo um tempo, principalmente se eu durmo, o cérebro vai e apaga. Então esse conhecimento ele é retido dessa maneira. Então, eu vejo a teoria, eu tenho ali o conhecimento e logo depois, imediatamente, ali, se possível, antes que eu durma, eu pratico isso de alguma forma. A gente pode fazer isso nas leituras dos livros, tudo que nós vamos fazer, eu quero que esse conhecimento seja retido, eu tenho que obedecer esse princípio, né? A teoria e logo depois as práticas iniciais. Eu preciso fazer aquilo acontecer de alguma forma, se possível naquele dia, pois isso aumenta muito a retenção. E depois, nos dias sucessivos, eu repetir todos os dias aquilo. Para quê? Para que aquilo seja absorvido, para que aquilo se torne parte de mim, para que ele fique interiorizado e se torne uma prática, né, do dia a dia.
A contemplação também tem muito a ver com apreciar a beleza, apreciar todos os contornos, toda a beleza que Deus colocou no mundo. Nós olhamos às vezes no meio do mato, está ali uma florzinha. Tem uma música antiga que fala que buscar as belezas na vida, presentes no amor sem igual. Essa é a missão do povo escolhido de Deus. Então essa é a nossa missão, contemplar tudo, extrair disso a sabedoria e o conhecimento para a nossa vida. Deus, quando fez o mundo, ele viu que tudo era bom. Ele olhou, nossa, isso aqui é bom, isso aqui é bom. E às vezes nós ficamos tristes, nós ficamos infelizes por não saber contemplar, por não saber extrair, mesmo do caos, toda essa presença, essa marca que Deus colocou na criação. Então, quando a gente contempla essas ações, quando a gente contempla esse movimento, esse agir de Deus em tudo que está à nossa volta, nós começamos a entender quem é o Criador. Nós começamos a ter uma visão mais aprofundada, uma experiência, nós começamos a conhecer um DNA do Senhor. É claro que a palavra foi a maneira como Deus escolheu para nos deixar isso escrito, para nos trazer esse conhecimento, mas essas circunstâncias, esses relacionamentos, as coisas no nosso entorno, o nosso trabalho, o que a gente faz, tudo isso diz alguma coisa do Senhor. E se nós olharmos todas essas circunstâncias, tentando extrair delas sabedoria, conhecimento, nós estamos o quê? Nos achegando a Deus, nós estamos criando uma intimidade, nós estamos indo ao encontro do Criador. E aí volto lá, a gente tem que fazer isso com calor, com amor, e aí sim vai vir o resultado. Então somente a Deus a glória, isso é um fato. Mas quando nós contemplamos essas glórias que Deus aprove nos dar aí na criação, nós vamos aprendendo um pouco mais do ser de Deus. Nós vamos criando uma intimidade com o Criador. Tem uma frase que eu gosto muito de Inácio de Loyola, que ele fala que não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas o contemplar, na verdade ele usa o sentir, mas o sentir ou contemplar todas as coisas internamente. Então nós precisamos saborear todas as coisas. E o nosso meio, tudo que a gente vive, essa correria nossa do dia, de cada dia nos dá hoje, ela muitas vezes nos impede de ter essa contemplação. Eu gostaria de finalizar aqui com uma pequena oração, para que o Espírito Santo pudesse estar no nosso meio, pudesse trazer a nós essa vontade, esse anseio por contemplar cada dia a presença, a descobrir em cada dia esse dom especial do Senhor. Moisés, acho que foi Moisés, se eu não me engano, que não sei bem onde que está, mas fala alguma coisa assim do tipo, nós precisamos aprender a contar os nossos dias, que são relevantes. Quantos anos será que eu teria se eu fosse contar somente os dias relevantes? É algo para a gente pensar. Então me despeço aqui entregando ao Senhor esse dia, entregando a nós todos aqui nesse dia, para que nós aprendamos o quê? A contemplar essas belezas da vida, porque elas vão nos direcionar ao Criador. Amém.